Você já olhou para trás e percebeu que perdeu tempo demais com a pessoa errada? Não estou falando de um relacionamento amoroso. Estou falando de amizades, de colegas de trabalho, de pessoas que você defendeu, que você protegeu, que você acreditou que eram diferentes e que no fim do dia agiram exatamente como todo mundo disse que elas agiriam. A dor mais silenciosa que existe não é ser traído por um inimigo, é ser traído por alguém que você escolheu confiar. Sabe qual é o problema? Ninguém te ensina isso na escola. Nenhum livro didático tem um capítulo chamado Como as pessoas realmente são. Você aprende isso da pior forma possível, vivendo, errando e pagando um preço alto por não ter enxergado antes. Hoje, eu vou te contar 7 verdades brutais sobre as pessoas que eu gostaria que alguém tivesse me dito mais cedo. Não são teorias, não são frases motivacionais. São observações que, quando você internaliza, mudam a forma como você enxerga o mundo ao seu redor, para sempre. Se você se reconhecer em alguma dessas verdades, presta atenção, porque às vezes, o maior desperdício da vida não é falhar. É continuar fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes, com as mesmas pessoas que nunca vão te dar o que você precisa. Vamos começar pela mais difícil. Verdade número 1. As pessoas mostram quem são. Você que escolhe não ver. Tem uma frase que parece simples, mas que a maioria das pessoas leva anos para entender de verdade. Quando alguém te mostrar quem é, acredite nela na primeira vez. Maya Angelou disse isso, e ela estava certa. Aqui está o que acontece na prática. Uma pessoa faz algo que te magoa. Você confronta. Ela pede desculpa. Você perdoa. Ela faz de novo. E você, movido pela esperança, pelo afeto, pela memória de como essa pessoa era, você perdoa de novo, e de novo, e de novo. Você não perdoa porque é ingênuo. Você perdoa porque acredita que as pessoas podem mudar. O problema é que elas só mudam quando querem, não quando você precisa. A brutal verdade é essa. O comportamento repetido não é um acidente. Não é falta de atenção. Não é fase. É caráter. Uma pessoa pode ter um dia ruim e ser grossa. 2 vezes é uma coincidência. 3 vezes é um padrão. E padrões dizem a verdade que as palavras escondem. Para de ouvir o que as pessoas dizem. Começa a observar o que elas fazem. Elas aparecem quando você precisa. Elas cumprem o que prometem. Elas agem diferente quando têm alguma coisa a ganhar. Você não precisa de nenhum julgamento filosófico profundo. Você só precisa abrir os olhos para o que já está na sua frente. E falando em padrões, a segunda verdade vai te pegar de surpresa. Verdade número 2. Simpatia é grátis. Lealdade custa caro. E poucos pagam. Uma das maiores armadilhas da vida social é confundir simpatia com lealdade. Existem pessoas que são absolutamente encantadoras. Sempre com um sorriso, sempre com uma palavra gentil, sempre fazendo você se sentir bem quando estão perto. E você, naturalmente, constrói uma imagem positiva dessas pessoas. Você pensa, essa pessoa é boa, mas aí chega o momento decisivo. Você precisa de um favor real. Você está em dificuldade. Você precisa que alguém tome seu lado numa situação difícil. E essa pessoa encantadora simplesmente some. Ou pior, ela fica em cima do muro. Ou pior ainda, ela toma o lado do outro. Tem pessoas que são agradáveis no dia a dia e completamente inúteis nas horas que importam. E isso não as torna más pessoas, apenas as torna as pessoas erradas para estarem no seu círculo próximo. Simpatia é uma habilidade social. Lealdade é um valor de caráter. São coisas completamente diferentes. E o problema é que a simpatia é muito fácil de exibir. É barata. Não custa nada ser gentil quando tudo está bem. O caráter real de uma pessoa aparece em 3 momentos. Quando ela não tem nada a ganhar sendo honesta, quando ajudar te custa algo a ela, e quando te defender significa entrar em conflito com alguém mais poderoso. Repense as pessoas ao seu redor, não pelo quanto elas sorriem para você, mas pelo que elas fizeram ou deixaram de fazer, quando você realmente precisou. A terceira verdade é a que mais dói para quem dá tudo de si. Verdade número 3. Você não pode amar por 2 pessoas, nem se matar tentando. Essa aqui é para quem é do tipo que dá tudo nas relações, que manda mensagem primeiro,
que faz aniversário lembrar, que aparece quando o outro precisa, que cancela planos para estar presente, que se dobra para manter a relação viva. Se você é essa pessoa, precisa ouvir o seguinte: você não pode salvar uma relação sozinho. Você não pode construir uma amizade de mão única. Você não pode amar por duas pessoas. Às vezes o problema não é que você não fez o suficiente, é que você fez demais. E isso tornou fácil para o outro não fazer nada. Existe um fenômeno psicológico chamado overfunctioning. Quando você assume responsabilidade demais por uma relação, o outro lado automaticamente assume menos. Você compensa, você cobre as lacunas. E enquanto você faz isso, a outra pessoa nunca precisa crescer, nunca precisa se esforçar, nunca precisa estar presente, porque você já está fazendo tudo. A coisa mais difícil de aceitar é essa. Uma relação onde só um lado se esforça não é uma relação, é um serviço. E você não é o prestador de serviço emocional de ninguém. Recue, observe, veja quem aparece, veja quem sente a sua falta, veja quem faz esforço quando você para de fazer o esforço pelos dois. A resposta vai ser dolorosa, mas vai ser honesta. E quando você recua, a quarta verdade fica impossível de ignorar. Verdade número 4. O que some com a distância nunca foi real para começo de conversa. Faça um teste simples. Pare de ser o primeiro a dar notícias. Pare de iniciar conversas. Pare de organizar encontros. Pare de fazer o contato. E espere. O que acontece a seguir vai te revelar mais sobre as pessoas ao seu redor do que anos de convivência próxima, porque a distância é o filtro mais honesto que existe. Ela separa quem realmente quer sua presença de quem simplesmente aproveita a sua disponibilidade. Não é distância geográfica que testa uma relação. É a distância do silêncio. Quem te procura quando você para de aparecer, esses são os seus. Você vai descobrir que algumas amizades de anos eram, na verdade, apenas conveniência. Vocês trabalhavam juntos, moravam perto, frequentavam os mesmos lugares, e quando esse fator de conveniência sumiu a relação junto. Isso não significa que essas pessoas são ruins. Significa que vocês tinham uma relação contextual, não uma relação real. E a diferença importa muito quando você está decidindo em quem investir energia, tempo e confiança. As relações que sobrevivem à distância, ao silêncio, ao tempo, essas são as que valem preservar. O resto é inventário que você pode desapegar sem culpa. Mas tem uma armadilha ainda mais sutil que a maioria cai sem perceber. Verdade número 5. Quem te mantém confortável pode estar te mantendo pequeno. Tem um tipo de pessoa que você gosta de ter perto porque ela nunca te questiona, nunca te confronta, nunca diz que você está errado. Ela concorda com tudo, valida tudo, apoia tudo, e você se sente ótimo perto dela. Cuidado, porque essa pessoa pode estar te fazendo um dos maiores desserviços da sua vida. Amigos que só te aplaudem não te ajudam a crescer. Eles te ajudam a se sentir bem parado no mesmo lugar. Crescimento real é desconfortável. E as pessoas que realmente querem o seu bem às vezes vão te dizer coisas que você não quer ouvir. Elas vão apontar o seu ponto cego, vão questionar a sua decisão, vão te perguntar: você tem certeza de que é isso que você quer? Isso não é falta de apoio, é apoio de verdade. A diferença entre um amigo e um bajulador é que o amigo te quer bem, não te quer feliz a qualquer custo. Pensa nas pessoas mais importantes da sua vida. Qual delas já te disse algo que doeu, mas que era necessário? Qual delas teve coragem de ser honesta quando seria mais fácil concordar? Essas pessoas são raras e valem ouro. Desconfie de quem nunca discorda de você, porque ou ela não tem opinião própria, ou ela tem medo de te perder. E nenhuma das duas opções é base para uma relação saudável. A sexta verdade vai mudar como você pensa sobre a amizade. Verdade número 6. Deixar ir não é fraqueza. Segurar o que passou é que é. Nós fomos criados com a ideia de que a amizade de verdade é para sempre. Que você deveria ter os mesmos amigos de infância quando você tiver 60 anos. E existe uma beleza nessa ideia, mas ela também cria uma culpa enorme quando as relações naturalmente se transformam. A verdade é que as pessoas mudam. Você muda. Os valores mudam. Os objetivos mudam. E às vezes, duas pessoas que foram incríveis juntas num determinado momento da vida
simplesmente deixam de se encaixar. Não houve traição. Não houve briga. Houve crescimento em direções diferentes. Algumas pessoas entram na sua vida para uma temporada, não para uma vida inteira. E honrar isso é mais maduro do que forçar uma continuidade que já não existe. O problema é quando você segura uma relação que já acabou por obrigação, por culpa ou por medo de estar sozinho. Quando você continua investindo tempo e energia em algo que já deu o que tinha para dar, por não conseguir aceitar que acabou. Deixar ir não significa que foi errado ter tido. Não apaga o que foi bom. Não invalida os momentos que vocês viveram juntos. Significa apenas que você tem maturidade suficiente para reconhecer que nem toda história precisa ter o mesmo final. Você não precisa terminar amizades com drama, com raiva, com um discurso de encerramento. Às vezes, você simplesmente para de forçar e deixa a relação encontrar o seu nível natural. Isso é sabedoria, não abandono. E agora chegamos à sétima, e mais importante de todas. Verdade número 7. Antes de julgar as pessoas ao seu redor, olhe para dentro. Eu precisava guardar essa para o final, porque ela é a mais difícil de ouvir, e aposto que você não está esperando por ela. Depois de tudo que falamos, sobre as pessoas que te decepcionam, que não aparecem, que não se esforçam, que te mantêm pequeno, chegou a hora de fazer a pergunta mais honesta que existe. Você foi, em algum momento, a pessoa que decepcionou alguém? Que não apareceu? Que não se esforçou o suficiente? Porque aqui está a verdade mais brutal de todas. Nós tendemos a enxergar os defeitos dos outros com uma clareza cirúrgica e enxergar os nossos próprios com uma lente que tudo suaviza. Você já foi o amigo que some quando as coisas ficam difíceis? Você já foi a pessoa que faz promessas e não cumpre? Você já foi aquele que só aparece quando precisa de algo? Você já teve medo de ser honesto com alguém porque era mais confortável ficar em cima do muro? Não estou dizendo isso para te atacar. Estou dizendo isso porque o crescimento real começa com a pergunta mais incômoda de todas. Em que aspectos eu posso ser, para alguém, exatamente o tipo de pessoa que eu não quero que seja comigo? Quando você entende isso, quando você para de se ver apenas como vítima das relações e começa a se ver também como agente delas, tudo muda. Você para de esperar que as pessoas ao redor se transformem e começa a trabalhar na única pessoa que você realmente pode transformar, você mesmo. E paradoxalmente, quando você muda, as pessoas ao seu redor também mudam, ou saem, e ambos os resultados são, na verdade, bons. Então, o que você faz com tudo isso? Você chegou até aqui, e isso já diz alguma coisa sobre você, porque a maioria das pessoas fecha o vídeo quando a conversa fica desconfortável. Então, deixa eu resumir as 7 verdades de uma forma que você vai conseguir levar daqui. 1. As pessoas te mostram quem são através das ações, não das palavras. 2. Simpatia não é lealdade. Aprenda a diferença antes que ela te custe caro. 3. Você não pode salvar uma relação sozinho. Recuar revela a verdade. 4. A distância é o melhor filtro. O que desaparece com ela não era real. 5. Quem nunca te questiona pode estar te mantendo pequeno. 6. Nem toda amizade precisa durar para sempre. E tudo bem. 7. A transformação começa quando você para de ser vítima e começa a ser agente. Essas verdades não são para te deixar desconfiado do mundo. Não são para fechar o coração. São para te ajudar a ser mais seletivo, mais consciente, mais inteiro nas relações que você escolhe ter. Porque quando você para de investir energia onde ela não é valorizada, você tem mais de você para dar onde realmente importa, para as pessoas que merecem, para os projetos que valem, para a versão de você mesmo que ainda está sendo construída. A vida é longa demais para relações rasas e curta demais para perder tempo com quem nunca vai te ver de verdade. Se esse vídeo tocou em alguma coisa que você estava sentindo, mas não conseguia colocar em palavras, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a mensagem certa chega pela pessoa certa. Deixe um comentário me contando qual dessas 7 verdades mais mexeu com você. Eu leio todos. E se você ainda não é inscrito, esse seria um ótimo momento para se inscrever, porque os vídeos daqui são exatamente esse tipo de conversa. Sem rodeios, sem filtro, só o que realmente importa. Que Deus abençoe você
Cuide-se bem e até o próximo vídeo.